O Trump oficializou ontem o seu pacote de tarifas recíprocas. Estão chamando de recíprocas porque outros países já tarifam os Estados Unidos e os Estados Unidos agora está devolvendo ali na mesma moeda. Então, nesse vídeo a gente vai entender o que aconteceu, o que significa tudo isso, como que os mercados estão reagindo, o que eu espero daqui para frente, o que eu vou fazer, né? Vamos dar uma geral em tudo isso. Mas primeiro quero pedir o seu apoio para mim aqui no canal, se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, deixando o seu curtir, o seu compartilhar. Agora, além do curtir, o YouTube tem também o hypar o vídeo, né? Então deixa aí o seu hypar no vídeo para mim, né? Dá aí seu apoio para mim aqui no canal. E vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, né, primeira coisa que a gente precisa entender, né? Quando os Estados Unidos colocam, por exemplo, 30% de tarifa para a China, não é a China que paga isso, né? São as empresas americanas que vão pagar para o governo americano se elas comprarem da China. Tá? Então, comprou da China, mais essa tarifa aí. A mesma coisa a China, quando tarifa os Estados Unidos, são as empresas de lá que pagam para o governo de lá se eles comprarem dos Estados Unidos. Então, o que acontece, né? O que vai acontecer com essas tarifas agora? Primeira coisa que pode acontecer são as empresas americanas não comprarem desses países e passarem a fabricar mais dentro dos Estados Unidos. Né? Isso ia fortalecer a indústria, a economia americana e enfraquecer os outros países. Isso ia gerar emprego dentro dos Estados Unidos, né? Ia fortalecer a economia. Mas não é tão simples assim, né? Porque as empresas elas não vão simplesmente parar de comprar da China, de outros países. Né? Não vai vir da noite para o dia outros produtos de outros lugares. Não é da noite para o dia que eles vão conseguir suprir, né, esses produtos dentro dos Estados Unidos. Então, outra possibilidade são as empresas continuarem comprando, aceitarem pagar essa tarifa, mas repassar esse aumento de custo para o consumidor. Isso ia aumentar os produtos dentro dos Estados Unidos e ia aumentar ali a inflação. Nesse cenário, o Fed poderia manter a taxa de juros mais alta, né, por mais tempo, e isso ia impactar os mercados e cripto, né, isso ia atrapalhar os mercados. Se os produtos aumentarem, pode acontecer também do povo americano não comprar tanto. E aí diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, as empresas americanas poderiam ter que demitir funcionários. Isso ia prejudicar o mercado, né? Isso ia prejudicar o emprego. Nesse cenário, o Fed ia ficar numa situação ali, numa sinuca de bico. Porque ao mesmo tempo que a inflação ia estar subindo, o desemprego ia estar aumentando. Então o Fed ia ficar naquela situação ali. Mantém juros altos para abaixar a inflação ou corta juros para favorecer o emprego, estimular a economia? Né? Aí a gente ia ficar no cenário, né, do Fed ver o que vai pesar mais. Outro cenário, né, seria os outros países retalharem os Estados Unidos e colocarem mais taxa. E aí os Estados Unidos ia pôr mais taxa também, e aí ia virar um merdelê total, né? Esse seria talvez um dos piores cenários. O que pode acontecer também são os outros países começarem a negociar com os Estados Unidos. Né? Eles diminuem as tarifas de lá, Estados Unidos diminui de cá, e aí melhora para todo mundo. Fato é que os países precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos deles, né? Porque os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo. E quando os Estados Unidos começa a pôr tarifa, ele está dizendo que ele não vai consumir tanto assim. Então, ele não vai mandar tanto dinheiro para os outros países. Né? Então, os outros países eles vão ter que, né, ter, no meu ponto de vista, né, ter uma certa humildade ali de ver que eles precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos deles.
né? Os Estados Unidos são quem realmente financia aí o mundo inteiro, né? Mas de toda maneira, o dólar deve cair, né? Esse é o cenário mais fácil de entender, porque se atrapalha o comércio internacional, então diminui a demanda pelo dólar e o dólar cai. São muitos cenários possíveis de acontecer que não dá para a gente cravar agora como que vai ser. O que a gente pode é observar como que o mercado está se comportando, o que está acontecendo. Em um primeiro momento, o mercado está caindo, mas o mercado ali está meio em dúvida também de para onde que vai. Um ponto interessante que eu estou vendo acontecer é que o mercado está precificando mais corte de juros do Fed. Tá? Por que, que eles estão precificando isso? Né? Será que eles estão achando ali que vai aumentar o desemprego? O que, que é que o mercado está vendo? Né? Bom, vamos dar uma olhada ali no que foi anunciado rapidamente, vamos ver o que o mercado está fazendo, como que o mercado está se comportando nesse cenário ali. Começar mostrando rapidamente aqui, não vou me estender aqui, nenhuma tabela com as tarifas, tá? Isso aqui são só duas tabelas, tem outras também, tá? Todos os países foram taxados em no mínimo 10%. Outros receberam até mais de 10, né? Então o Brasil aqui, por exemplo, né, ele foi taxado em 10%, né? O Brasil taxa os Estados Unidos em 10, os Estados Unidos devolveu 10. A China, por exemplo, aqui em cima, ela taxa os Estados Unidos em 67. Então, os Estados Unidos está devolvendo aqui 34, né? Eles estão devolvendo mais ou menos metade, né? União Europeia taxa os Estados Unidos em 39, eles estão devolvendo 20 agora. Vietnã 90, está recebendo 46 de volta. Então, foram muitas tarifas aqui e até maiores do que o mercado esperava. Né, vamos ver ali, ó, o mercado caindo bastante, né? O S&P caindo bastante desde ontem, né? Ontem, olha só, o S&P fechou lá em cima, hoje abriu aqui embaixo, né? Abriu com grande gap de baixa. Olha lá, ontem o S&P fechou em 5.670. Hoje já abriu em 5.492, então já abriu com um grande gap de baixa. Nesse momento caindo aqui mais de 3,6% o S&P, chegou a estar caindo mais de 4%, isso é uma queda muito grande para o S&P. Agora, nesse momento está subindo um pouco aqui, né? A gente está vendo que está fazendo uma sombra aqui, né? Por rapidinho aqui no gráfico de 1 hora, para ver que começou a subir um pouco aqui, né? Nesse momento o mercado um pouco indeciso ali, né? Se vai subir, se vai cair. DXY caiu bastante, né? DXY que é o dólar, olha lá, caiu bastante, né? Isso aqui é bom para cripto, para os investimentos, né? O problema é que é tanta incerteza ali, né? Que o mercado está todo caindo também. O Bitcoin, olha lá, nesse momento o Bitcoin está em 81, 82 mil. Olha só, vou pôr aqui o Bitcoin em 5 minutos, só para a gente ver como que foi quando teve esse anúncio ali. Aonde que tá aqui? Olha só. Quando o Trump começou a falar, o mercado começou até a gostar. Olha só, foi nessa vela aqui, tá? Que o Trump começou a falar e o mercado começou a subir. O Bitcoin chegou a bater lá os 88.563. Tá? Bitcoin passou dos 88 mil. Depois, quando o Trump mostrou aquela tabelinha lá, né? Com as tarifas, que o pessoal viu que era mais tarifa do que o esperado, aí o mercado começou a derreter e o Bitcoin veio aqui perto dos 81, 82. Interessante que essa subida aqui do Bitcoin, o Bitcoin parou exatamente numa linha de resistência que a gente já tinha traçado aqui. Olha só como que o Bitcoin parou exatamente nessa linha que a gente já tinha traçado ela antes. Tá, vou voltar aqui para o gráfico diário para vocês verem qual linha que é essa. Olha só.
aqui, olha só qual linha que é essa. Olha só, a gente já tinha traçado essa linha aqui antes, né, pegando esses 3 pontos aqui, e olha só que ontem o Bitcoin subiu, foi lá nessa linha, né, tocou nela e voltou. Essa vela aqui, né, tá feia, né, é uma vela que mostra queda, né, deixando sombra para cima. Nesse momento, não tá muito bonito o Bitcoin aqui, né? Se a gente pôr aqui no semanal, né, essa vela do semanal aqui não tá muito bonita, né, deixando essa grande sombra aqui para cima. Mas o Bitcoin ele tá perto também desse suporte aqui, tá? Tá muito perto desse suporte aqui, tá? Então, o Bitcoin tá num momento aqui que é um momento muito importante, tá? Que esse suporte que vem aqui é um suporte bastante forte, tá? Que pode segurar o Bitcoin, mas tem esse que vem aqui de cima também, tá? Então, o Bitcoin nesse momento, né, preso aqui nessa região entre esses 2 suportes aqui, né? E aí vamos ver como que ele vai se comportar. Se o Bitcoin continuar caindo e vier mais para baixo, ele poderia retestar essa região aqui, né? Ou que é a região do topo histórico, né? A gente marcou ela ali, né? Que se a gente voltar um pouquinho ali, olha lá, é o topo histórico, né? Se o Bitcoin perder essa linha aqui, né, ele poderia voltar aqui, retestar aqui, ou até poderia segurar ali na média móvel de 50, né? Que está um pouco abaixo aqui. Mas, de toda maneira, né, em um primeiro momento, né, o mercado não gostou muito, né, o mercado caindo um pouco. E nesse momento, inclusive, né, o mercado tradicional, o mercado americano, caindo até mais do que cripto. Né, S&P, Dow Jones, Nasdaq, tudo caindo 3, 4%. Bitcoin aqui parado, né, nesse momento, né? Mas porque ele já caiu um pouco ontem aqui, né? Interessante observar aqui também que o monitor de taxa de juros, vamos até atualizar ele aqui para ver. Olha lá, nesse momento o mercado está esperando, né, 18% do mercado esperando que o Fed vai cortar juros em 7/5. 81% esperando que não vai cortar. Antes do Trump anunciar as tarifas, isso aqui estava em 9% esperando corte. Hoje, isso aqui já veio nos 25%. Tá? Então, desde que o Trump anunciou a tarifa, aumentou, né, o número de pessoas aqui acreditando em mais corte de juros, né, já no curto prazo. Né? Então, vamos ver, né? Vamos observar aí como que o mercado vai continuar se comportando, né? O que vai acontecer daqui para frente, né? Se vai ter mais tarifas, se não vai, se vai ter negociação. Vamos continuar observando tudo isso aí. Bom, o que eu acho, né, de tudo isso? O que eu espero de tudo isso? É claro que essas tarifas não são boas para o mercado, mas o mercado também já estava sofrendo um pouco com taxa de juros alta do Fed. Né? Então, a gente tem que reconhecer que o mercado cripto já era para estar mais alto. Né? Se a gente tivesse um cenário melhor, né, já era para a gente estar tendo uma alta mais forte. Mas vamos ver, vamos continuar acompanhando, né, como que o mercado vai se comportar. Né? Pode ser que daqui a pouco os países comecem a negociar ali com o Trump e aí diminui as tarifas. Né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu sigo acreditando que o ciclo de alta não acabou. Eu sigo acreditando que a gente vai ter mais alta esse ano. Tá? Então, se eu continuo acreditando em alta, então essa queda para mim ela tem que ser uma oportunidade de compra. Tá? Eu ainda não comprei nesses últimos dias, mas pretendo comprar um pouco de cripto essa semana. Se eu tiver errado, né, se o ciclo de alta tiver acabado e agora é ciclo de baixa, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com minhas criptos, vou continuar segurando ela,
Porque as criptos que eu comprei, eu acredito que mesmo a gente tendo uma queda maior agora, elas vão voltar a subir depois. Tem algumas criptos que vão cair e vão morrer. Mas essas criptos, eu coloquei nelas um valor que eu aceitei o risco. Né? Então, é o que eu falo aqui no canal algumas vezes, a gestão de risco. Né? Eu coloquei em cada cripto o dinheiro que eu aceito assumir o risco de cada cripto. Né? Então, cripto muito arriscada, se elas caírem e morrerem agora, eu coloquei nelas o que eu aceito arriscar, o que eu aceito perder. Né? Então, por isso que é muito importante a gestão de risco. Né? Se você coloca muito dinheiro em muita altcoin, em muita cripto pequena, nesse momento você fica com muito medo porque você vê o seu portfólio desvalorizando bastante. Né? Então, daí a importância, né, de você ter a gestão de risco, né, de você saber o risco que tem em cada cripto. Mas, de toda maneira, eu sigo achando que o ciclo de alta não acabou, que a gente vai ter mais alta nesse ano. Tá? Nessas próximas semanas aí a gente ainda pode ver volatilidade, mas eu acredito, né, que nos próximos dias, próximas semanas aí, a gente pode ver as coisas melhorando, né? Talvez os países comecem a negociar essas tarifas com o Trump, né? Vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Nesse momento o mercado sofrendo um pouco, mas eu continuo acreditando que nas próximas semanas aí, ao longo do ano, né, o mercado pode se organizar e a gente deve continuar vendo mais alta esse ano, tá? Sigo ainda esperando alta para esse ano. Então, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, o que você está achando. Deixa aí o seu curtir, seu compartilhar, dá seu apoio aí para mim. E valeu, até a próxima.